E aí, Jesus foi criado? Bom, no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre este assunto, tá? Nós cristãos não cremos que Jesus foi criado. Nós cremos que o Filho sempre esteve com o Pai, sempre esteve em união com o Pai. Porém, existe um grupo de pessoas que acredita que Jesus tenha sido criado. E os textos base que eles usam para crer nessa doutrina está em Colossenses 1,15, Revelação 3,14 e Provérbios 8:22. Esses basicamente são os textos que eles utilizam para ensinar que Jesus foi criado. Então, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre cada um desses textos e mostrando que, na realidade, esses textos não estão dizendo que Jesus foi criado. Bom, eu vou começar falando aqui sobre Provérbios 8, que é um texto, vou começar pelo texto aí que é menos utilizado pelas Testemunhas de Jeová, porque ali, na realidade, é um texto poético. Se você ler ali Provérbios, você vê que existe muita figura de linguagem, né? É um texto muito poético. E ali está falando sobre a sabedoria de Deus e revelada na criação. Porém, eles dizem que essa sabedoria de Deus é Jesus e que ela foi produzida, como diz a tradução deles, ou foi criada, né? Porém, não é isso que Provérbios está dizendo. Ali a palavra utilizada é a palavra quaná. Essa palavra ela tem um sentido de compra, de posse, e não de criar ou produzir. Ela aparece por 76 vezes na Bíblia, essa palavra, e nenhuma delas tem o sentido de produzir ou de fazer. Todas elas têm o sentido de compra, o sentido de posse. Portanto, Provérbios não está falando que a sabedoria foi criada. Ali está falando que Deus possuiu a sabedoria para realizar a criação. E depois o texto diz o seguinte, que quando ele fundou os céus, lá estava a sabedoria. Então Deus ele utilizou da sua sabedoria, ele possuiu da sua sabedoria para fazer todas as coisas. É nesse sentido que Provérbios fala sobre a sabedoria. Então, mesmo que a sabedoria fosse ali de fato Jesus, não está dizendo que Jesus foi criado, mas sim está dizendo que o Pai possuiu ali Jesus para fazer toda a sua criação. Agora, com relação à Revelação, capítulo 3, versículo 14, diz assim: E ao anjo da congregação em Laodiceia escreve: Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Bom, aqui em Revelação eles utilizam esse versículo para dizer que Jesus é o princípio da criação de Deus. Como se Jesus tivesse sido o primeiro ser criado e depois foram feitas as outras criações. Porém, não é isso o sentido desse texto. Primeiro que a palavra criado nunca se aplica a Jesus. Em nenhum lugar da Bíblia existe a aplicação da palavra criado com referência a Jesus. Quando diz que ele é o princípio da criação de Deus, na realidade está dizendo ou querendo dizer que por meio de Jesus se iniciou a criação, se principiou a criação. Ele foi o meio pelo qual o Pai criou todas as coisas. Então é nesse sentido que Jesus é o princípio da criação, não que ele foi o primeiro criado, mas sim porque através dele se iniciou a criação, se principiou a criação. E isso a gente pode ver aí em textos como João 1,3, né? Colossenses 1,16, por meio dele tudo foi criado. Por isso que ele é o princípio da criação de Deus. Porque por ele, por meio dele, se iniciou a criação, se principiou a criação. Bom, agora eu vou falar do texto de Colossenses 1,15, que é o texto mais utilizado quando você vai conversar com alguém que diz que Jesus foi criado. Esse é o texto base aí para essa doutrina. Então agora a gente vai analisar se de fato esse texto está falando que Jesus foi criado. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Bom, quando a gente conversa com alguém que crê que Jesus é Deus, ele vai utilizar esse texto para dizer que Jesus foi a primeira criação de Deus. Ele diz que primogênito de toda a criação significa primeiro criado ou primeiro feito de toda a criação. Porém, não é isso que significa primogênito nesse texto. O próprio texto explica o significado ali desse termo primogênito aplicado no texto. Quando a gente lê o próximo versículo, o versículo 16,
ele começa explicando o porquê que o Filho é o primogênito de toda a criação. E no versículo 16 diz assim: note que o versículo 16 ele é a explicação do porquê ele é o primogênito de toda a criação. Seria como se a gente perguntasse por que ele é o primogênito de toda a criação. E o 16 responde: porque, mediante ele, foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as coisas visíveis, as coisas invisíveis, quer sejam tronos, senhorios, governos, autoridades, todas as coisas foram criadas por intermédio dele e para ele. Note que o versículo 16, ele deixa muito claro que o significado de primogênito de toda a criação é porque por meio dele tudo em absoluto foi criado e foi criado para ele. Então o sentido de primogênito aqui tem um sentido de herdeiro. Lembra que antigamente o filho primogênito era quem herdava todas as coisas do seu pai? Aqui é o mesmo sentido. Jesus ele herda tudo aquilo que foi feito por intermédio dele. E a prova disso, de que primogênito aqui tem o sentido de herdeiro, é que em Hebreus, capítulo 1, versículo 2, o autor ele escreve exatamente a mesma coisa que Colossenses 1, 15 e 16, porém ele troca a palavra primogênito pela palavra herdeiro. Vamos lá acompanhar esse texto. Hebreus, capítulo 1, versículo 2, diz assim: no fim destes dias, nos falou por intermédio de um filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez os sistemas de coisas. Note que aqui em Hebreus, capítulo 1, versículo 2, o autor ele fala exatamente a mesma coisa que em Colossenses 1, 15 e 16. Porém, ele troca a palavra primogênito pela palavra herdeiro. Então, isso significa que primogênito ali em Colossenses você também poderia trocar por herdeiro, porque tem o mesmo sentido. Então, Jesus é a imagem do Deus invisível, o herdeiro de toda a criação. É isso que significa. O texto é muito claro e Hebreus comprova isso, utilizando aí o mesmo sentido, porém com palavras diferentes. Bom, agora para concluir, eu espero que tenha ficado muito claro de que esses textos, base aí para essa doutrina de que Jesus foi criado, na realidade não ensinam isso. Essas doutrinas elas foram fundamentadas em errôneas interpretações desses textos. Na realidade, Colossenses 1, 15 e 16 está ensinando que Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Em Revelação 3,14 está nos ensinando de que por intermédio de Jesus se iniciou a criação, se principiou a criação. É nesse sentido que ele é o princípio da criação. E agora, em Provérbios 8, ali está tratando da sabedoria de Deus. A palavra utilizada, quaná, ali, ela não significa produzir, ou criar, ou fazer. Ela tem o sentido de adquirir, possuir. Portanto, também não serve como ali base para crer de que a sabedoria foi criada, ou que Jesus foi criado. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso você discorde de algo que foi dito aqui, eu peço para que você coloque nos comentários, para que a gente possa discutir de forma amigável, para ver se a gente consegue chegar a uma conclusão. E eu desejo a você que você continue sempre buscando a verdade.